A segunda vinda de Cristo é clara e fortemente ensinada pelas Escrituras. Ela está em todo o sagrado livro, que a menciona centenas de vezes. Vemo-la nos escritos do Velho Testamento, cujos autores a ela se referem como o dia do Senhor e aquele dia. O salmista cantou: alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Salmo 96, 11 a 13. A esperança da segunda vinda de Cristo tornou-se mais definida e mais forte após a manifestação do Senhor. O Salvador falou dela muitas vezes, e em termos claros e incisivos empenhou sua palavra, prometendo voltar. E quando eu for e vos preparar lugar, disse ele, dando-nos uma das mais confortadoras promessas das Escrituras, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. São João 14, versículo 3. O apóstolo São Paulo, que a ela se refere muitas vezes, chama-lhe a bendita esperança. Tito 2, versículo 13. E o apóstolo São Pedro fala do dia de Cristo como absolutamente certo. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, diz ele. 2 São Pedro 3:10. Mais fiel ao original nesse ponto, a chamada Bíblia Viva diz: o dia do Senhor virá com toda a certeza, tão inesperadamente como ladrão. Ao formularem os credos de sua fé, os cristãos dos primeiros séculos incorporaram neles a crença na segunda vinda. O credo dos apóstolos, o mais velho de todos, e credo ecumênico para as igrejas cristãs do Ocidente, declara: ele subiu ao céu e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. O credo de Nicéia, surgido no IV século e aceito em geral pelas igrejas cristãs do Oriente, igrejas ortodoxas, contém em essência a mesma doutrina. A esperança da segunda vinda de Cristo foi reavivada nos tempos modernos. Na última parte do século XVIII, Père Lambert, monge dominicano da França, escreveu sobre ela. Ao mesmo tempo, Manuel Lacunza, sacerdote jesuíta do Chile, escrevia a vinda do Messias em glória e majestade. Nesse livro, que causou grande impressão entre os cristãos da Europa e das Américas, Lacunza apresentou os dois adventos de Cristo, o primeiro em humildade, o segundo em glória e majestade, como os dois grandes pontos focais de todas as profecias e o alvo de toda a história. Já no século XVI, Martinho Lutero expressara o seu anelo pela volta do Senhor. Espero ardentemente, disse ele, no fogo da reforma, que em meio a estas dissensões internas, Jesus Cristo apresse o dia da sua vinda. João Milton, poeta inglês do século XVII, autor do Paraíso Perdido e do Paraíso Reconquistado, também anelava a volta do Senhor. Disse ele: sai das tuas câmaras reais, ó príncipe de todos os reis da terra. Põe as visíveis vestes da tua imperial majestade. Empunha o teu ilimitado cetro, que te legou o teu todo-poderoso Pai. Pois agora a voz da tua noiva, a igreja, chama por ti, e todas as criaturas suspiram por ser renovadas. Hoje a segunda vinda de Cristo é proclamada no mundo em quase 600 línguas e dialetos. Como voltará Cristo? Alguns pensam que ele vem a cada filho seu na hora da morte. Outros creem que ele virá secretamente e arrebatará daqui a sua igreja. Porém, os autores do Novo Testamento tornam claro que a segunda vinda do Senhor será um acontecimento único. Ele voltará uma vez e virá de modo visível a todos os homens. O termo técnico por eles empregado para a volta do Senhor é parousia, que significa presença ou chegada. Outra palavra empregada para designar a segunda vinda de Cristo é epifânia, que significa aparecimento, manifestação. Ainda outra palavra é apocalipsis, que tem o sentido de revelação. Nada de manifestação secreta está contido nessas três palavras. O próprio Senhor falou da sua volta como visível a todos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. São Mateus 24:30. Mais que isto, Jesus virá acompanhado dos santos anjos, todos eles,
São Mateus 25:31. Ele virá em tríplice glória, na sua própria, na do Pai e na dos anjos. São Lucas 9:26. A volta do Senhor será, pois, acompanhada de estupenda manifestação de poder e glória, também de sonido de trombetas. Ela sacudirá a terra. Nenhum ser humano então vivo deixará de vê-la. Quando Jesus voltar, os reinos do mundo terão fim, súbito fim. O Senhor Jesus Cristo matará o ímpio com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Segundo aos Tessalonicenses 2, versículo 8. Em visão profética dos acontecimentos finais, o apóstolo São João viu o governo do mundo passar às mãos do divino Rei. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11, versículo 15. A noite do pecado findará. O reino de Deus terá começo. Quando o Salvador voltar, os justos mortos ressuscitarão. Todos os filhos de Deus que descansam nos túmulos desde o princípio do mundo até aquele dia, voltarão a viver. O grande inimigo, a morte, filho do pecado, será para sempre aniquilado, para os remidos. Não queremos, porém, irmãos, escreveu São Paulo, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Porquanto o Senhor mesmo descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 16. Os justos então vivos serão fisicamente transformados. Os defeitos físicos desaparecerão, deles como os dos filhos da ressurreição. Deus lhes dará corpos perfeitos, como deu a Adão e Eva, ao criá-los. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Toda a vasta multidão dos salvos terá sido renovada espiritual e fisicamente. Os remidos de Deus serão depois tomados por Cristo a fim de estar com o Salvador para sempre. Isso foi o que ele assegurou aos 12 e através dos 12 a todos quantos amam a Deus. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. São João 14, versículo 3. A segunda vinda de Cristo trará, pois, a consumação da sua obra salvadora. Ela trará fim ao reino do mal, anulará no justo os efeitos do pecado, e introduzirá os filhos de Deus no reino celestial. Esta é a esperança do mundo, arruinado pelo pecado. Sem a sua gloriosa volta, escreveu George Led, a obra de Deus estará para sempre incompleta. No centro da redenção do passado está Cristo na cruz. No centro da futura redenção está a volta de Cristo em glória. Desde o dia em que o primeiro par volveu os entristecidos passos para fora do Éden, os filhos da fé têm esperado a vinda do prometido para quebrar o poder do destruidor e de novo levá-los ao paraíso perdido. Prezado ouvinte, anelas ver a face do divino amigo, teu e meu Salvador? Deus conceda que sim. Mas lembra isto, ele virá aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9, 28. Virá buscar filhos preparados. E agora é o tempo de preparação, de recebê-lo no coração pela fé, de se deixar transformar por ele. Recebe-o hoje, confia-te a ele. Então poderás dizer com o nosso quarteto: hei de vê-lo em sua glória.